Senhores, boa tarde. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia de Covid-19, esta solenidade será realizada de forma restrita e será transmitida ao vivo pela internet no canal oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube e pela plataforma Zoom. Compõem a mesa de honra o general de Exército Marco Antônio de Farias, ministro do Superior Tribunal Militar, doutora Maria do Socorro Leal, juíza federal da Auditoria da 7ª CJM, e a doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, diretora do Foro da 11ª CJM, vice-presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições Judiciárias Militares da Justiça Militar da União e juíza federal titular desta auditoria no período de 2012 a 2019. Solicitamos, mais uma vez, a todos os participantes que mantenham seus celulares desligados e aos participantes virtuais que mantenham seus microfones desativados durante toda a solenidade. Daremos início à solenidade comemorativa do centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União. A juíza federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Maria do Socorro Leal, fará a abertura da solenidade. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Declaro aberta a solenidade em comemoração ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União e cerimônia de condecoração da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com imagens das auditorias da Justiça Militar da União, especialmente preparadas para esta ocasião. Tem mais flores, nossos bosques têm mais vida.
Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o vento teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplande, gentil, pátria amada, Brasil. Palavras da juíza federal da auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Maria do Socorro Leal. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento, em primeiro lugar, o general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. General de Exército também Marco Antônio de Farias, ministro do Superior Tribunal Militar, presente a essa solenidade, em nome de quem eu cumprimento, ministro, todos os ministros do Superior Tribunal Militar de ontem, de hoje e de sempre. Caro colega doutor Eduardo Neiva, juiz federal substituto dessa auditoria da 7ª, em nome de quem eu cumprimento os juízes federais da Justiça Militar da União, em especial o doutor Antônio Jorge, doutora Maria Placidina, juízes federais aposentados que atuaram nessa auditoria e que hoje, merecidamente, serão homenageados, bem como os magistrados da Justiça Federal Comum, da Justiça Estadual, sempre dispostos a nos apoiar em sede de cooperação jurisdicional. Doutor Arizona Saporiti, presidente da Comissão de Centenário das Circunscrições Judiciárias Militares da Justiça Militar da União e juiz federal da auditoria da 5ª CJM, doutora Flávia Ximenes, juíza vice-presidente também dessa aludida comissão do Centenário, juíza federal também da 1ª auditoria da 11ª, em nome de quais eu cumprimento todos os integrantes da Comissão do Centenário das Circunscrições Judiciárias Militares da União. Parabéns e muito obrigada pela dedicação demonstrada na missão extremamente bem-sucedida de resgatar e registrar a história da primeira instância desta justiça. General Richard, comandante militar do Nordeste, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes e aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais. Nós jamais poderemos agradecer o suficiente a imensa colaboração que os diversos comandos e OMs das 3 forças têm prestado a essa CJM, seja com a participação dos oficiais nos conselhos de justiça, no exercício das funções da Polícia Judiciária Militar, realização de perícias, tantas outras atividades. Sem a colaboração dos senhores, não teríamos chegado até aqui e alcançado os resultados de excelência que logramos alcançar. Senhores representantes do Ministério Público Militar, a presença de Vossas Excelências nas plataformas digitais muito nos honra e dignifica esse evento. Muito obrigada também por somar conosco na busca incessante pelo ideal de justiça e pelo irrestrito apoio institucional prestado ao longo de nossa história. Senhoras e senhores também integrantes da DPU, o trabalho de Vossas Excelências na defesa dos hipossuficientes é, de fato, imprescindível para o exercício pleno e universal da ampla defesa. Obrigada pela dedicação, presteza no desempenho de tão nobre missão. A atuação dos senhores enobrece essa justiça. Caríssimas e caríssimos, agraciadas e agraciados, tantos que nos honram com suas presenças nessa solenidade, personalidades e instituições parceiras de nossa JMU, como aqueles que acompanham a cerimônia pelas plataformas virtuais. Cada um dos senhores, seja trabalhando conosco diretamente, seja em sede de cooperação judicial ou no exercício de advocacia, todos são imprescindíveis para a manutenção do Estado democrático de direito e a aplicação da justiça em cada caso concreto. A todos, o nosso agradecimento pelo valioso apoio e apreço prestados
a essa auditoria, ombreando conosco na difícil missão de aplicar a lei e fazer justiça. Doutora Rita Simone, diretora de secretaria desse juízo, muito obrigada pelo cuidado com que exerce suas atribuições e pela excelência demonstrada em todas as tarefas que desempenha. A qualidade na prestação dos serviços dessa auditoria é reconhecida e ressaltada constantemente por nossos usuários e pelas diversas instituições que conosco interagem. A senhora, doutora Rita, é a mais competente e maestrina dessa orquestra tão bem afinada. Júlio Emílio Vasconcelos, supervisor, chefe da seção de administração dessa auditoria, servidor mais antigo também dessa auditoria, ministro. Em seu nome, eu saúdo e louvo o trabalho incansável de homens e mulheres da JMU, incluindo os integrantes do Superior Tribunal Militar, nas diversas diretorias. Servidores, militares, estagiários e terceirizados, que, exercendo os mais variados papéis, sustentam essa justiça em seus ombros. Sargento Delgado, suboficial Esdras, Verônica, Celso, Valdério, Josemi, além de tantos outros que estão conosco e os que por aqui passaram e deixaram suas marcas. Muito obrigada. Estão todos de parabéns, servidores, terceirizados, todos militares, pela competência e intensa dedicação que suplantam quaisquer interesses pessoais, problemas também pessoais. Cada um de vocês dignifica o legado que nos deixaram aqueles que nos antecederam. Vocês nunca mediram esforços, mesmo nos tempos mais difíceis e turbulentos, para irem além de suas obrigações funcionais. Os senhores e as senhoras são, inegavelmente, o nosso maior patrimônio. E, Júlio, seu exemplo de dedicação, competência acima da média e amor ao serviço público, em mais de 37 anos de serviço, nos enche de orgulho e nos impulsiona a tentar sempre oferecer e fazer o nosso melhor. Para mim é uma honra e um privilégio poder comandar esta equipe e ombrear com todos no cumprimento da nossa nobre missão. Senhor Ivanildo, servidor aposentado, em seu nome eu também cumprimento todos os servidores aposentados, cujo legado de dedicação e competência nos inspira a deixar nossa auditoria ainda melhor. Muito obrigado por retornar a essa casa, que será sempre a sua. Saudações calorosas também a todas e todos que acompanham o evento virtualmente nas nossas plataformas digitais. Hoje é, sem dúvida, um dia especial, solene para todos nós, pois estamos reunidos para comemorarmos o centenário das circunscrições judiciárias militares, ocorrido em 2020, cujas comemorações foram adiadas para esse ano, 2021, em razão da pandemia. Dizem que o pernambucano tem mania de grandeza. Sendo assim, procurando manter a tradição, devo dizer que esta comemoração será a maior de todas. Ou, pelo menos, serão nossas as maiores alegrias e satisfação em poder celebrar o centenário e homenagear merecidamente tantas destacadas instituições e personalidades que, direta ou indiretamente, participaram da história da 7ª CJM e contribuíram para o sucesso desta trajetória. A Justiça Militar da União é a mais antiga da nossa República, com mais de 2 séculos de existência. Um orgulho para todos que a integram. A primeira instância foi criada em 1920, no caso dessa auditoria, em 30 de outubro de 1920, ainda com a denominação de 4ª Circunscrição Judiciária Militar, com jurisdição, naquela época, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Ao longo do tempo, foram várias as transformações, até chegarmos ao estado atual de uma justiça preocupada com a constante inovação, caracterizada pela união e comprometimento dos seus servidores, magistrados e colaboradores. Uma justiça preparada para o futuro, com alto grau de informatização, eficiência e celeridade, que pauta sua atuação na obediência do disposto na Constituição Federal. No ano de 2020, completamos, portanto, o primeiro centenário, funcionando ininterruptamente, na busca da distribuição rápida e eficiente da justiça e, consequentemente, preservação dos princípios basilares
das Forças Armadas, quais sejam hierarquia e disciplina. A clara trajetória de sucesso demonstra que estamos no caminho certo, prestando incontáveis serviços à sociedade e, em especial, à comunidade militar. No ensejo desse centenário, não poderia deixar de registrar o intenso e competente trabalho de magistrados, desde o primeiro auditor, Dr. João Eufrásio, passando por tantos outros, dentre os quais 2 ex-ministros do STM, Antônio Carlos de Seixas Telles e Carlos Alberto Marques Soares, que foram juízes aqui nesta auditoria. Vários outros magistrados por aqui passaram, imprimindo cada um a sua marca de empenho e dedicação. Doutores José Bolívar, Arnaldo Silva, Antônio Jorge, que está aqui, por sinal, doutora Placidina, doutora Arizona, doutora Flávia, doutor André Lázaro, Rodolfo, dentre tantos outros. Registro ainda o trabalho dos valentes servidores de hoje e de ontem, que trabalharam dia e noite para que essa justiça da primeira instância pudesse cumprir eficientemente com sua missão constitucional de distribuir justiça, superando as inevitáveis dificuldades e reinventando-se constantemente a cada novo desafio. Os senhores e as senhoras foram incansáveis. Escreveram a história em todos os momentos, mesmo dos mais tormentosos e decisivos, de graves crises institucionais, conflitos externos ou internos, alguns dos quais, diga-se, protagonizados por Pernambuco, esta terra berço de tantos heróis. A todas e a todos, os nossos agradecimentos pelo generoso legado. Olhando com orgulho para o passado e atenta aos desafios que o futuro nos aguarda, honrada por poder participar da história secular desta auditoria militar e prosseguir no trabalho que pessoas de tão alta estirpe iniciaram, agradeço imensamente ao nosso Brasil, à região Nordeste, de uma gente valente e forte, ou, como falou o poeta da roça cearense, Patativa da Saré, de um povo que padece, mas não esmorece e procura vencer. Com alegria, agradeço a todas as pessoas e instituições que nos ajudaram a chegar até aqui e alcançar o grau de maturidade institucional que alcançamos. Sobretudo a Recife, essa terra maravilhosa que nos acolheu, a Veneza brasileira, Florença dos Trópicos, capital do maracatu e do frevo, e, por que não, capital do Nordeste, com seu povo alegre e festeiro. Nosso muito obrigada. E, como disse uma poeta pernambucana, Celina de Holanda, os amigos chegam, ponham a mesa, branca, estendida, a esperança. Às sombras, rogo o ensejo do contraste e equilíbrio de opostos necessários. Ao claro, para a imagem, a tristeza, de sermos o que somos e não como queria que fôssemos os que amamos. Os amigos chegam, venham de onde vierem, ponham a mesa. A mesa, senhores, estará sempre posta. Aos nossos amigos, oferecemos o que temos de melhor. Sejam muito bem-vindos e os nossos mais sinceros e efusivos agradecimentos. Muito obrigada. Para comemorar o centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social do STM, preparou um vídeo institucional. Assistiremos agora à apresentação do vídeo. As Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entra em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das auditorias militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros
da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando 2 auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de 1 ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes militares praticados contra nossas tropas em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições judiciárias militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei, por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por 4 oficiais das Forças Armadas. Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da auditoria militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os conselhos de justiça são de 2 categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição
e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 10ª, Ceará e Piauí. A 11ª, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a 12ª, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia, a disciplina e o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. O ministro do Superior Tribunal Militar, general de Exército, Marco Antônio de Farias, e a juíza federal da auditoria da 7ª CJM, doutora Maria do Socorro Leal, farão o descerramento da placa comemorativa ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, da auditoria da 7ª CJM. A auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que tem como missão processar e julgar os crimes militares definidos em lei, assegurando o Estado Democrático de Direito, celebra o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. O objetivo desta exposição é apresentar a história comum a todas as auditorias e relatar o contexto legal que marca a atuação dos juízes, para oferecer ao usuário uma visão ampla das circunscrições judiciárias militares desde os seus primórdios. Assistiremos agora à apresentação do vídeo de divulgação da exposição virtual. Em 2020, as circunscrições judiciárias militares, primeira instância da Justiça Militar da União, completaram 100 anos de criação. Vamos juntos agora fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer o legado das auditorias desde seus primórdios. Embarque nessa jornada e aproveite os fatos que marcaram este século de história por meio de imagens e documentos relevantes. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. A história das auditorias será contada a partir de legislações que regulamentaram a sua atuação, além de sua evolução até os dias atuais. Nesse tour virtual, serão apresentados documentos relevantes que marcaram a trajetória da primeira instância da JMU, começando pela linha do tempo. Veja a Carta Régia de 16 de janeiro de 1613, que diferencia a jurisdição do auditor de guerra e da justiça ordinária.
o decreto de 12 de outubro de 1643, sobre a mesa do desembargo do Paço, que determina que pessoas de letras sirvam de auditores para conhecerem, sentenciarem e julgarem as causas dos soldados. O alvará com força de lei de 1763, que criou a figura do juiz relator em todos os corpos do Exército e estabeleceu os limites da jurisdição civil e militar nas causas criminais e civis dos oficiais de guerra e soldados da tropa. O alvará de 1º de abril de 1808 sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, que criou o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho Militar e de Justiça. O decreto número 257, de 12 de março de 1890, o qual o Marechal Deodoro da Fonseca criou os lugares de auditores de guerra. E o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, no qual o Supremo Tribunal Militar regulamentou o processo criminal militar. A partir de 1920, o Código de Organização Judiciária e Processo Militar procurou corrigir e organizar a justiça militar por meio de órgãos indispensáveis à sua eficiência. Esse formato permanece até os dias atuais. Vamos conhecer agora alguns processos históricos julgados durante esse século. Primeira circunscrição judiciária militar. Depois de ajustarem um movimento de revolta contra seus superiores no encouraçado São Paulo, os denunciados acabaram despertando os outros simpáticos ao movimento. Com fracasso, fugiram para Montevidéu e pediram asilo político. Segunda circunscrição judiciária militar. Um sargento do Exército foi condenado a 10 anos de prisão após discutir e alvejar um soldado com uma arma de fogo por causa da distribuição de ração animal. Terceira circunscrição judiciária militar. Leonel Brizola foi um dos indiciados por aliciar e incentivar a formação e a organização de grupos de 11 companheiros nos meios rurais através da rádio Mairing Veiga. Quarta circunscrição judiciária militar. Única mulher no país a ser indiciada por deserção durante a Segunda Guerra Mundial após faltar ao serviço por 10 dias sem motivo justificado. Ela foi absolvida por maioria de votos do Conselho de Justiça. Quinta circunscrição judiciária militar. Um ex-tenente foi denunciado por arrombar um cartório distrital e destruir livros de registros públicos, inutilizando processos, danificando outros objetos de uso do cartório e do respectivo escrivão. Mas ao final foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público Militar. Sexta circunscrição judiciária militar. Os réus foram denunciados por delito e subversão após invadirem o salão da reitoria da Universidade da Bahia com um grupo de estudantes para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. Sétima circunscrição judiciária militar. Castelinho foi condenado após invadir o posto de vendas da Companhia Brasileira de Alimentos e saquear o local. Oitava circunscrição judiciária militar. Um estudante foi condenado após invadir a cabine de comando da aeronave, render o piloto e o copiloto e obrigá-los a seguir para Cuba. Nona circunscrição judiciária militar. Após denúncia do delegado do governo paraguaio, a guerrilha foi localizada com mais de 10 homens munidos com vasto material bélico. Décima circunscrição judiciária militar. O réu foi acusado de participação em um assalto contra uma empresa em São Benedito, no Ceará. No entanto, como a sentença que condenou não havia sido executada, foi concedida a anistia a todos os que cometeram crimes políticos no período entre 1961 a 1979. 11ª circunscrição judiciária militar. Os réus foram condenados após saírem para uma diligência com armas de propriedade militar, arrombando as portas e janelas para entrar nas residências e disparar nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Caso Chacareiro. 12ª circunscrição judiciária militar. Controladores de voo do Sindacta 4 foram denunciados por liderar um movimento que visava desmilitarizar o controle do tráfego aéreo e pressionar o governo por melhores salários. Quer conhecer um pouco mais da Justiça Militar da União? Acesse o site e acompanhe os acontecimentos que marcaram essa justiça especializada. Convidamos a todos a acessarem a exposição virtual em sua íntegra pelo QR Code que aparece na tela ou pela página oficial do Superior Tribunal Militar. Concessão de medalha.
A auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, em reconhecimento às ações desenvolvidas e considerando os autos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, resolveu outorgar a medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União a autoridades e servidores da Justiça Militar da União. Assim, convidamos a doutora Maria do Socorro e a doutora Flávia Ximenes a ocuparem seus lugares no dispositivo. Neste momento, a doutora Maria do Socorro e a doutora Flávia Ximenes farão a entrega da medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União, agraciando instituições, personalidades e servidores que presencialmente representam todos os homenageados que nos assistem pelas plataformas digitais. Convidamos o General de Exército Marco Antônio de Farias, Ministro do Superior Tribunal Militar. Comando Militar do Nordeste, representado por seu comandante, o General de Exército Richard Fernandes Nunes. Doutor Antônio Jorge da Silva, juiz federal aposentado da JMU, titular desta auditoria no período de 2000 a 2008. Doutora Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo, juíza federal aposentada da JMU, titular desta auditoria no período de 1992 a 2010. Comando da 7ª Região Militar, 7ª Divisão de Exército, representado por seu comandante, o General de Divisão Francisco Carlos Machado Silva. Comando Aéreo Nordeste, representado por seu comandante, o Brigadeiro do Ar, César Faria Guimarães.
Comando do 3º Distrito Naval, representado pelo Capitão de Mar e Guerra, Cássio de Souza Santos. Ana Cristina Pimentel Carneiro, diretora de pessoal do STM. Rita Simone Lopes Lucas, diretora de secretaria da 7ª CJM. Júlio Emílio de Vasconcelos Neto, supervisor da 7ª CJM. Expedito Pereira Júnior, oficial de justiça. Rodrigo Machado Cabral da Costa, oficial de justiça. Alexandre Passos da Costa, coordenador da Diretoria de Tecnologia da Informação do STM. Andréia de Albuquerque Silva Rocha, analista judiciária da 7ª CJM. Salles Moraes Lima, analista judiciária da 7ª CJM.
Alexandre Arruda da Costa, técnico judiciário da 7ª CJM. Aline Manzi Borges, técnica judiciária da 7ª CJM. Emanuele Pereira Moura, técnica judiciária da 7ª CJM. Eber Guedes da Costa, técnico judiciário da 7ª CJM. Edna Cavalcante Silva, técnica judiciária da 7ª CJM. Virgínio da Silva Santos, suboficial da Marinha. George Eduardo Ferreira Delgado, terceiro sargento da Aeronáutica. Josemir Mariano da Silva Júnior, técnico de TI da 7ª CJM.
Fábio Rocha da Silva, motorista da 7ª CJM. Celso Roberto Germano da Silva, terceirizado da 7ª CJM. Marta Verônica da Silva do Rego Barros, terceirizada da 7ª CJM. Valdério Carlos Cavalcante, terceirizado da 7ª CJM. Solicitamos às juízas federais que retornem aos seus lugares na mesa de honra. Também foram indicadas por esta auditoria para receberem a medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União as seguintes personalidades: de Ferreira Delgado, Antonione Assis Andrade do Monte, Arnaldo Silva Ferreira Lima, em memória, Arthur Gabriel de Jesus Menezes, Bruno Batista, Bruno Campos de Aguiar Barbosa, Carlos Alberto Marques Soares, Castorino Castro da Costa Neto, em memória, Clóvis da Silva Bastos, Daniela Estefânia Fernandes dos Santos, Frederico Ricardo de Almeida Neves, Djalma Jorge da Silva Filho, Douglas Henrique Cavalcante dos Santos, Edivaldo Batista da Silva, em memória, Edivaldo Batista da Silva Júnior, Edson Nogueira Pinto, em memória, Maria Carolina de Melo Amorim, Eduíno Nogueira Pinto, Elisete Ribeiro Leite, Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, Frederico José Pinto de Azevedo, Guilherme da Rocha Ramos, Igor Roberto Albuquerque Roque, Ivanildo José da Silva, Josafá Rodrigues da Silva, José Alex Carneiro de Moura, José Ernesto Sérgio, José Giraldo de Mendonça Filho, José Maria Pimentel Neto, em memória, Licurgo Loti Valença, Lívia Soares Viana Falson, em memória, Manuel de Oliveira Eardit, Maria Eduarda Almeida Acioli, Maurício Antunes da Silva, Olímpio Pereira da Silva Júnior, Otávio Coutinho da Silva, em memória, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes Freitas, Rita de Cássia Matos Marcelino da Silva, Rodrigo Santana de Souza e Silva,
Rômulo Bandeira de Vasconcelos, em memória. Ronilson de Aquino Fonseca. Sérgio de Saldanha da Gama Júnior. Valdemir Regis Ferreira de Oliveira. Vladimir Souza de Carvalho. Valdir José Silva de Carvalho. Informamos que os homenageados citados receberam em suas casas o kit como personalidades agraciadas. Senhoras e senhores, neste momento teremos a entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Convidamos os agraciados a ocuparem os seus lugares no dispositivo da cerimônia. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em sessão de 12 de junho de 1957 e suas insígnias são concedidas a integrantes da Justiça Militar da União, JMU, que tenham se destacado no desempenho de suas atribuições, a magistrados, juristas, integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, da Advocacia Geral da União, das Forças Armadas e de outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que pelos serviços prestados tenham se tornado credores de homenagem por parte da Justiça Militar da União. A cidadãos, brasileiros ou estrangeiros, que tenham realizado reconhecidos serviços ou demonstrado excepcional apreço à Justiça Militar da União. Podem também ser agraciadas com as insígnias da OMJM, as instituições ou organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, representadas por suas bandeiras ou estandartes, por ações que as credenciem a este preito de reconhecimento. A Ordem do Mérito Judiciário Militar possui os seguintes graus: Gran Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços. Ato de concessão. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, no exercício de suas relevantes funções públicas, resolveu agraciar em seus quadros as personalidades. No grau Distinção, João Batista da Fonseca, Defensor Público da União, em memória. Marcelo José Afonso Ferreira de Barros Leite, Major do Corpo de Bombeiros Militar. E Rodrigo Machado Cabral da Costa, Oficial de Justiça. No grau Bons Serviços, Eber Guedes da Costa, Técnico Judiciário. E Josemir Mariano da Silva Júnior, Técnico de TI. O ministro do STM, General do Exército Marco Antônio de Farias, conselheiro da Ordem do Mérito Judiciário Militar, fará a imposição das condecorações. Convidamos o ministro Farias e agraciados a retornarem aos seus lugares.
Palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, general de Exército, Marco Antônio de Farias, conselheiro da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Inicialmente, cumprimento as autoridades presentes e as que estão acompanhando através do nosso site. Cumprimento ao general de Exército Luiz Carlos Gomes de Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. Cumprimento a senhora ministra e os senhores ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre, que nos acompanham também pelo site. Cumprimento a doutora Maria do Socorro Leal, juíza federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar. Aliás, doutora, me permite quebrar o protocolo e parabenizar a senhora pela iniciativa de entregar a medalha a todos os seus subordinados. A senhora entregou a medalha para o general, o comandante militar do Nordeste, entregou para o motorista, entregou para os servidores a mesma medalha no reconhecimento pelos serviços prestados à nossa circunscrição. Parabéns por essa iniciativa. Cumprimento o doutor Eduardo Martins Neiva Monteiro, juiz federal substituto desta auditoria, em nome de quem cumprimento todos os juízos federais da Justiça Militar da União que nos acompanham. Cumprimento o doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições Judiciárias Militares da Justiça Militar da União e juiz federal da Auditoria da 5ª CJM. Cumprimento a doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, diretora do Fórum da 11 CJM, antiga também, diretora deste fórum e antiga também juíza federal aqui, na comissão, hoje vice-presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições Judiciárias Militares, em nome do qual cumprimentamos todos os integrantes da comissão organizadora, extensiva a todos. Cumprimento o general de Exército Richard Fernandes Nunes, meu amigo, companheiro de muitos anos de jornada, hoje comandante militar do Nordeste, uma missão muito nobre. Quem me dera, eu tinha um dia podia ter sido comandante militar do Nordeste. Em nome de quem cumprimento todas as autoridades militares. Cumprimento os agraciados já nominados, demais autoridades que nos acompanham pelas plataformas virtuais. Senhoras, senhores. Inicialmente, quero dizer da grande satisfação que sinto em retornar a esta maravilhosa terra pernambucana, berço da nacionalidade e também do Exército Brasileiro. Deste Estado, guardo um especial carinho por ter um pedaço da minha família com origem recifense. Minha nora e toda a família dela, especialmente meus netos, Helena e Heitor, que nasceram nos hospitais Esperança e Real Português, respectivamente. Sinto-me, então, afetivamente em casa. Hoje testemunhamos justa homenagem ao centenário de criação da primeira instância da Justiça Militar da União, uma iniciativa de data comemorativa proposta conjuntamente por esta auditoria e pela auditoria da 5ª CJM. Integrando os atos solenes e festivos do centenário, descortina-se a grandiosa história da nossa Justiça Militar, indutora de significativos trabalhos prestados à sociedade, de cujos efeitos constatam-se respeitável similitude jurídica em todas as nossas CSMs, em todas as nossas auditorias, decorrente de consagrada jurisprudência acerca da matéria penal militar. É o que nos conta a rica evolução das auditorias, desde a sua criação, em 1920, e a história já proposta para a senhora, doutora Maria do Socorro, com a instituição do Código de Organização Judiciária e Processo Militar, por meio do Decreto 14.450, de 30 de outubro daquele ano. Assim, compulsando os antecedentes desta justiça especializada, surge,
que a genética da primeira instância é contemporânea ao nascimento da própria Justiça Militar da União. Após 1808, e ainda passados todo o período imperial e o início da República, o marco de 1920 foi o ano em que novas legislações modificaram significativamente o antigo sistema usado para julgar crimes militares, deixando a estrutura jurídica da época mais parecida com a atual, organizada por circunscrições judiciárias militares. No decreto de 1920, ocasião da primeira formatação organizacional das CSMs de forma geral, com a primeira instância já constituída por auditores e conselhos de justiça, a divisão territorial e jurisdicional do país contemplou, com a 4ª CSM, na época, os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Foi a primeira organização dada à nossa CJM. Nova mudança na organização das circunscrições, com a instituição do Código de Justiça Militar de 1926, estabeleceu como 7ª CJM o Estado de Pernambuco. Em renovadas alterações e por tempo reduzido, os estados de Sergipe e Bahia, num momento, e Ceará, em outro, estiveram também sob jurisdição da 7ª CJM. Mas foi somente em 1969, com a JMU já integrando o Poder Judiciário, que a 7ª CJM passou a ter jurisdição sobre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, como é até os dias atuais. Desde então, com adequada estrutura organizacional e ao lado do Ministério Público Militar, da Defensoria Pública da União e dos advogados, essa auditoria, conjuntamente com as demais, vem representando o indispensável papel de tutelar juridicamente o serviço que as Forças Armadas prestam à sociedade. A primeira instância, de forma geral, com perfeito conhecimento especializado das singularidades, das servidões, do modus operandi e de outras distintas características do estamento militar, garante valores preciosos da última ratio da nação, Forças Armadas. Tratando-se de um país gigantesco, rico em recursos naturais, hídricos e minerais, e, ao mesmo tempo, com desafios imensos na área socioeconômica, as Forças Armadas despontam como essenciais para o exitoso percurso do país em direção ao futuro. É enorme a cobiça internacional nas riquezas e nos recursos brasileiros. É preciso ter Forças Armadas preparadas e aptas à defesa nacional. A segurança jurídica, ao preparo e ao emprego das Forças Armadas, é parte integrante da sua aptidão. As Forças Armadas precisam e necessitam de segurança jurídica para que elas possam cumprir o seu dever. Para tanto, o legislador cumpriu esta justiça especializada, com especificidades que atendem à demanda nacional da manutenção da soberania e da paz social. O cerne principiológico dos exércitos, mundo afora, perdura no tempo. É por isso, por exemplo, que desde os primórdios dos exércitos, a celeridade e o rigor das penas foram constantes nos julgamentos militares, como prevenção geral e fundamental para a disciplina e para a hierarquia, uma imediata resposta à tropa e também à sociedade, na qual está inserida e a quem as Forças Armadas prestam seus serviços. Mudanças crescentes de costumes e de valores na sociedade, regularmente justas e adequadas, nem sempre são admitidas no cotidiano da atividade militar, sob pena de comprometer sua função
e razão da sua existência. O compromisso das nossas auditorias importa na observância prioritária da essência principiológica da Justiça Militar da União, que não pode ser abalada, ante o perigo do surgimento de fissura nos pilares constitucionais das Forças Armadas, enfraquecendo as últimas defesas do cidadão e a proteção do patrimônio sociocultural de todos os brasileiros. O dia que as nossas Forças Armadas não puderem, por força, por pressões, por enfraquecimento das Forças Armadas, não puderem defender a nossa soberania, eu me pergunto, quem vai fazer isso por nós? Quem vai ser a presença da última rátio? Vamos chamar quem? Para vir aqui defender os interesses nacionais. Ao prever a possibilidade de a Justiça Militar da União processar e julgar os civis, o legislador reforçou que eles integram o sistema de defesa nacional, pois também, como são os militares, devem respeitar e permitir que a última rátio do Estado cumpra o seu munus constitucional, aspecto indispensável para o sucesso das operações, sempre focadas, nossas operações, na paz social. O sistema constitucional declinado à JMU não visou a categoria dos réus, civil ou militar, mas sim aos valores intrínsecos a serem mantidos para a segurança interna e externa do país. A segurança jurídica para as Forças Armadas que nós oferecemos interessa à sociedade e às estruturas democráticas vigentes. No discurso de Vossa Excelência colocou exatamente essas estruturas democráticas. Engana-se quem pensa que a competência da Justiça Militar afeta tão somente a disciplina e hierarquia das Forças Armadas. A Justiça Militar da União é protagonista na defesa da soberania e da paz social, porque ela prove a segurança das operações das Forças Armadas, visando a defesa da soberania. Estaremos, dessa forma, visando a segurança do ir e vir de civis e militares. Senhoras e senhores, é para isso que existe a Justiça Militar da União, pois qualquer ofensa à última rátio do Estado pode ser paulatinamente fatal para o patrimônio material e humano desta nação. Se a verdadeira identidade da Justiça Militar da União, calcada no texto constitucional, for desfigurada, não haverá tempo, diante de eventual e grave crise, para se moldar, no espírito de militares e de civis, a mentalidade da coesão nacional, a qual resulta da união na manutenção da rigidez material e moral das Forças Armadas, com a máxima segurança de todos. A Justiça Militar da União acompanha, passo a passo, permanentemente, os serviços prestados pelo braço armado da nação à sociedade brasileira. E é dessa forma que identifico a atuação das nossas auditorias, ao visitar as páginas do seu centenário, vislumbrando um papel conservador e de preservação de traços específicos no perfil da nossa Justiça Militar. Não podemos e nem devemos querer nos comparar com a Justiça Comum, com a Justiça Eleitoral, com a Justiça Trabalhista. Cada um com a sua especificidade. E nós temos que fazer prevalecer as nossas especificidades. Nós somos os tutores dos serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade. É importante que compreendamos isso. Não podemos querer dar um tratamento igualitário em termos de comparação de decisões, de sentenças comuns às outras justiças. Cada um no seu quadrado. Isto posto, afirmo com toda a convicção que o trabalho realizado por todos os que integram as CJMs
se traduz em atividades, atribuições e responsabilidades indispensáveis de uma justiça especializada, a qual configura a parte fundamental do Estado democrático de direito. A sociedade brasileira, embora disso não se aperceba, deve muito à existência da primeira instância da Justiça Militar da União. Salve, portanto, as circunscrições judiciárias militares da Justiça Militar da União. Salve as nossas auditorias. Salve a 7ª CJM. Com este breve realce da imagem histórica e do papel da primeira instância, manifesto, em nome do presidente do STM, general Matos, da senhora ministra Maria Elizabeth e dos demais ministros que compõem o escabinato, o respeito e a admiração a todos os integrantes dessa circunscrição. Me permita completar, dona Cristina, dos nossos funcionários também. A senhora está aqui sendo homenageada pela sua competência, não tenha dúvida disso. Em especial, pelos relevantes serviços prestados em prol das Forças Armadas, esse agradecimento, contribuindo para o desenvolvimento e manutenção da paz social. Felicito o doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, juiz federal da auditoria da 5ª CJM e presidente da comissão organizadora do centenário, pela coordenação e efetivação dos diversos eventos, bem como na sua visão estratégica de preservação da memória institucional das auditorias, e na pessoa de quem cumprimento todos os juízes e juízas federais da JMU. Felicito os agraciados. Tive a oportunidade já de cumprimentar a senhora pela iniciativa que a Vossa Excelência tomou. Pela inédita comenda com que foram homenageados no dia de hoje. Uma bela, aliás, de muito bom gosto, fará parte do meu acervo, sem dúvida. E em reconhecimento ao trabalho e colaboração executado por cada um dos senhores e senhoras em prol da 7ª CJM. Nas pessoas da doutora Maria do Socorro Leal e do doutor Eduardo Martins Neiva Monteiro, homenageio e cumprimento todos os juízes e juízas de ontem e de hoje, alguns presentes que atuaram e atuam na auditoria da 7ª CJM. Um dos nossos juízes, inclusive, foi justamente homenageado. Bem como os membros do Ministério Público Militar, membros da Defensoria Pública da União e os advogados, que aqui caracterizaram no passado ou caracterizam no presente competência profissional e valorização da aplicação da justiça castrense. Outro sim, como forma de respeito, até no mesmo foco que Vossa Excelência nos proporcionou, e consideração para com todos os servidores e colaboradores desta auditoria, em especial data festiva, cumprimento uma figura simbólica da primeira instância, personagem importante de ligação das decisões processuais dessa auditoria com a sociedade, na pessoa do oficial de justiça, o senhor Expedito Pereira Júnior. Então, cumprimentando o senhor, eu cumprimento a todos os funcionários pelo belo trabalho que o senhor executa por nós, senhor presidente. E saúdo dessa forma a todos os servidores e colaboradores da auditoria da 7ª CJM. Por fim, agradeço ao meu presidente, ministro Matos, pela oportunidade e a honra que me foram concedidas ao permitir minha participação neste momento de festivo. E registro por derradeiro meu especial agradecimento à doutora Maria do Socorro pela acolhida e pela distinção do convite para proferir esta mensagem. Parabéns às nossas circunscrições judiciárias militares pelo seu centenário. Parabéns à 7ª CJM. Muito obrigado. Palavras da juíza federal da auditoria da 7ª CJM, doutora Maria do Socorro Leal, que neste ato fará o encerramento da cerimônia. Agradeço, então, a paciência e a atenção de todos que nos honram com suas presenças físicas, que participam dessa solenidade também
por meio das plataformas virtuais. Em especial, quero registrar o nosso agradecimento pela presença do ministro Carlos Alberto Marques Soares, que, por meio do Zoom, tem nos acompanhado. Muito obrigada, muito nos honra a presença de Vossa Excelência. Também do doutor Valdir José Silva de Carvalho, desembargador do TRF, doutor Manuel de Oliveira, doutora Maria Carolina, que é diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. A presença de Vossas Excelências nos honra por demais. A doutora Aline Andrade, quero registrar também, subprocuradora regional da União, doutor Igor Roberto, que é defensor-chefe da Defensoria Pública da União, já fiz o meu agradecimento, expressei minha admiração pelo trabalho de Vossas Excelências. Também quero agradecer a presença do doutor Arizona, nosso colega, que tem conduzido com maestria essa comissão. Muito obrigada, doutora Flávia, pelo trabalho que os senhores tiveram. Nossos colegas também, tem um colega juiz federal, doutor José Frederico José Pinto. Muito obrigado pelo apoio prestado sempre a todos nós, no âmbito de cooperação judicial. E doutor André, que já atuou aqui como juiz, doutor Celso Vieira, muito obrigado por ter participado. E, uma vez, espero que não tenhamos esquecido ninguém, mas, desde já, muito obrigada a todos pela atenção e pela participação. E, sendo assim, eu declaro encerrada essa cerimônia. Muito obrigada. Todos estão convidados para o próximo evento, que será realizado no dia 14 de outubro, às 16 horas, na auditoria da 8ª CJM, em Belém do Pará, e será transmitido pela página oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube. Neste momento, a doutora Maria do Socorro fará os agradecimentos para a equipe de apoio. Nós queremos agradecer especificamente a equipe que veio do tribunal e que, sem essa equipe, nós não teríamos, de modo algum, conseguindo realizar esse evento. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos. Com licença. Gostaríamos de agradecer aos senhores, doutora Ana Cristina. Gostaria que a equipe, se pudesse, já viesse para que pudessem receber. Doutora Ana Cristina, eu vou só ler rapidinho o que nós colocamos, ministro Farias, para explicar um pouco dessa homenagem que nós fazemos, que no ensejo das comemorações do centenário das circunscrições judiciárias militares da União, agradecemos o seu valioso e imprescindível apoio à realização do evento no âmbito desta 7ª CJM, ofertando uma arte nordestina, que nós temos aqui, feita por um artista local chamado Fred Pereira. Por intermédio dessa obra, nós homenageamos o povo e valorizamos a cultura dessa terra, que tão bem nos acolheu.
A partir deste momento, a transmissão do YouTube está encerrada. Obrigada a todos. Mas eu não podia deixar de destacar alguns fatos que observei aqui agora, né? Primeiro, parabenizá-la pela organização do evento, perfeito em todos os detalhes.